Vede que ninguém vos engane. Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário isso acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos, em vários lugares. E estes são os sinais preditos por Jesus. Esse texto bíblico é interessante porque Jesus responde a uma pergunta. E essa pergunta que ele responde dos seus discípulos é a pergunta. E as pessoas até hoje têm uma certa curiosidade. Por exemplo, muitos perguntam como os discípulos perguntaram: Senhor, quando vai ser o fim do mundo? Mas a pergunta que eles fazem aqui é interessante, porque ele pergunta que muita gente faz até hoje. É uma curiosidade da humanidade. O ser humano, ele tem por instinto querer saber o futuro, querer saber o que vai acontecer amanhã. E alguns nessa busca, eles perguntam o seguinte: qual sinal? Existirá algum sinal que a gente possa compreender que o Senhor vai voltar? E então o mundo vai chegar ao seu fim? E Jesus passa a falar a respeito. Ele mesmo falou que a respeito do dia da sua volta ninguém sabe. Nem os anjos sabem. Ele disse que nós deveríamos vigiar, estar atentos, estar alertas, para que quando ele vier, nos achar de pé, diante dele, em santidade, em obediência à Escritura. A Bíblia nos dá vários relatos. Jesus falou várias vezes a respeito disso: sejam vigilantes. O próprio Jesus... E Jesus disse: olhe para a figueira, Israel é a figueira. É o relógio de Deus sobre a terra. É verdade. Mas ele não falou, vai ser desse dia, não. É a época, é o momento. O entendimento bíblico é para que estariam dizendo que estariam muito perto da sua vida. Quando Jesus fala a respeito da figueira, que é Israel, como exemplo para nós, ele diz assim: olhem para a figueira, porque quando os ramos se tornam tenros, novos, e começam a brotar muitas folhas, você já sabe que está próximo o verão. Ele usa uma figura de linguagem aqui comum lá na Palestina, porque os judeus sabem muito bem quando está chegando o verão e quando está chegando o inverno, e assim nós também sabemos. Que a gente compreenda que perto está o Senhor. Ele começa a falar de alguns sinais. Ele falou a respeito da sua vinda, sobre sinais que nos mostrariam e que nos deixariam alertas para esse acontecer. E o texto segue, quando Jesus ainda vai mais ainda falando também a respeito das tribulações da vida, das perseguições ao Evangelho, da rejeição à sua palavra. Ele fala do amor que acabou no coração humano. Ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade. Olha o que Jesus fala: o amor de muita gente vai esfriar. É verdade. E quando nós olhamos para o nosso quadro atual, o que está acontecendo na humanidade, nós percebemos que amor ao próximo é assunto do passado. Percebemos que respeito à vida do próximo é assunto do passado. E a gente se assusta de vez em quando, fica apavorado com notícias estarrecedoras que mostram, por exemplo, pais matando filhos, filhos matando os pais, pessoas fazendo atrocidades com o próximo. E a gente olhando tudo isso, perguntamos: meu Deus, por que acontece isso com o mundo? O mundo está doente? Sim, o mundo está doente. E a pior doença do mundo é o pecado. A pior doença do mundo é o pecado. Não é o corona que vem e se instala no meio da humanidade. E a prova de que o pecado é a pior doença do mundo é o pecado que faz com que aconteçam esses males. É o pecado que faz com que o homem se afaste de Deus e atraia sobre si a ira do Criador. E o que fazer para o mundo doente ser curado? O que fazer num tempo de desesperança? O que fazer num tempo de incerteza e de insegurança? Estamos hoje aqui num lugar desse, tão pequeno, tão pacato, tão bom de se viver.
onde todos se conhecem, se respeitam, Grande, tremendo. mas de repente podemos ser surpreendidos É verdade. por o reflexo de uma guerra